O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto, um segundo são iguais. Um verdadeiro golaço daqueles que vale placa. E importante também para levar o friburguense às semifinais da Taça Corcovado e ainda manter a equipe viva na classificação geral, quem sabe até sem a necessidade de conquistar o título do segundo turno para ir à grande semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca. Claro que eu estou falando do gol do Maicon Douglas, o da vitória por 1-0 do friburguense sobre o Olaria no último sábado no estádio Eduardo Guinle. Seguramente um dos gols mais bonitos que o estádio, a casa do friburguense, já presenciou em todos os tempos. Rodou o mundo esse gol, seja através das redes sociais, dos programas esportivos, de emissoras grandes, emissoras que realmente são transmitidas para todo o planeta bola, o planeta Terra. E é um gol que realmente vai ficar na memória de todo mundo que estava presente ao jogo e que pode levar o friburguense ao tão sonhado acesso, o retorno à primeira divisão do futebol carioca. É lógico que o caminho ainda é longo, há etapas a se cumprir, mas é um gol que mostra que o friburguense tem não só time, como também talento suficiente para brigar até o final por essa vaga. No Sport TV 1 de hoje, a gente vai assistir a esse gol do Maicon, vai traçar todo o panorama, tudo que pode acontecer com o friburguense daqui para frente dentro da competição e também ter outras informações sobre o nosso esporte municipal no programa de hoje, que está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Super promoção mês de setembro no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. São 28 anos trazendo de melhor para você, cliente. Confira as promoções do Super Descontão para esse mês. Argamassa Quartzolite AC1 saco de 20 quilos, R$ 9,95. Massa corrida barrica 21 quilos, R$ 19,95. Forro PVC branco, R$ 10,90. Vaso acoplado branco, R$ 189,90. Tijolo vidro, R$ 10,90. Caixa d'água 1.000 litros, R$ 234,90. Além da maior variedade de pisos e revestimentos da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Faça como o Super Descontão e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Sport TV 1 começando, que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. O programa de hoje recheado de assuntos, o principal deles é o friburguense, o tricolor da Serra, classificado para as semifinais da Taça Corcovado. Resta definir se vai em primeiro lugar para jogar em casa essa semifinal e com a vantagem do empate, ou se o friburguense vai ter que descer até o Rio de Janeiro para enfrentar talvez a Sul, quem sabe o América, precisando da vitória, uma vez que se passar em segundo lugar, a vantagem do empate é do adversário. Mas antes da gente entrar no assunto tricolor da Serra, semana passada a gente recebeu aqui a turma do futebol feminino, o campeonato municipal rolando, e a gente vai ter a segunda rodada sendo realizada nesse próximo domingo, dia 22, lá no CT do Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, onde acontece toda a primeira fase. Eu tenho aqui a tabela com jogos. Às 9 horas, Panteras de Macaé de Cima e TPM de Mariana. O nome
mais incrível que eu já vi de um time de futebol, mas que combina, né, com a mulherada. Também às 11 horas, Nova Friburgo e Águias de Ouro vão se enfrentar, Banquete e Rio Grandina à 1 da tarde, fechando essa segunda rodada. Depois tem mais uma no dia 29 e aí as equipes classificadas vão para a próxima fase. Muito bem. Começando então o assunto friburguense, o principal do programa de hoje, o tricolor da Serra classificado, mas teve que vencer o Olaria em Nova Friburgo, porque já poderia ter garantido a vaga no meio da semana, diante do América fora de casa. O friburguense viajou até o estádio do Tigres, em Los Lários, Xerém, e lá enfrentou o tradicional Sangue, o time americano. E a partida terminou 1-0 América. A gente tem um gol para mostrar, um pênalti bastante polêmico, a gente vai ver aí na imagem, mas pelo que eu pude conversar até com algumas pessoas que estavam presentes ao estádio, antes desse lance, o América teve um pênalti, tido um pênalti não marcado pela arbitragem. Esse, na minha opinião, não aconteceu. A gente vê até pela trajetória da bola, o Afonso sai para cercar o jogador adversário, o que é uma atitude natural, para não deixá-lo finalizar. O árbitro entendeu como pênalti, cobrado pelo Pedrinho, e o América vencia essa partida por 1-0. Um jogo onde o friburguense teve um ótimo primeiro tempo, inclusive oportunidades para fazer 2 ou 3 gols, não conseguiu transformar as oportunidades em bolas na rede e aí depois sofreu esse gol de pênalti, não conseguiu correr atrás do resultado. Diante desse cenário, o friburguense chegou a Nova Friburgo para o jogo contra o Olaria. Esse jogo foi na quarta-feira passada e no sábado o confronto contra a equipe da Rua Bariri, com 5 pontos de vantagem em relação ao Bom Sucesso, que era e continua sendo o terceiro colocado, e a 1 ponto do líder Duque de Caxias. Ou seja, o friburguense precisaria, restando 2 rodadas, contando esse jogo com o Olaria, de uma vitória simples para poder chegar às semifinais da Taça Corcovado sem depender de outros resultados. De repente, com uma derrota do Bom Sucesso, o friburguense nem precisaria ter vencido a equipe da Rua Bariri. O friburguense entrou em campo nesse último final de semana com uma equipe um pouco mais ofensiva. O Cardão fez a opção pelos 3 atacantes, Toshia, Dedé e também o Maicon Douglas. O friburguense conseguiu manter um bom nível ofensivo, também sofreu muito pouco na parte defensiva, apenas cruzamentos à grande área. E a defesa do friburguense com o Bruno, com o Júlio César, esteve muito bem postada, mas sem dúvida nenhuma, o grande destaque desse jogo do último sábado em Nova Friburgo foi o golaço marcado pelo Maicon Douglas. É daqueles realmente que o torcedor vai levar na memória durante muito tempo e já tem gente pedindo o prêmio Puskás, por que não? A honraria ao gol mais bonito do ano no futebol mundial. Existe até uma comparação, e muita gente colocou esse vídeo na internet, com o gol que o Arrascaeta fez contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E, na minha modesta opinião, o gol do Maicon teve um nível de dificuldade um pouquinho maior por ser um pouco mais longe e um pouco também mais afastado do centro do gol, Então, a finalização um pouco mais difícil, foram 2 golaços, logicamente. O Arrascaeta é um grande craque do Flamengo e do futebol uruguaio e mundial também. Mas esse gol do Maicon, muita gente pedindo já para concorrer ao Puskás. Inclusive, um exemplo aqui, o Marcelo Adnet, um humorista famosíssimo aqui no Brasil, ele que tem simpatia pelo friburguense. No Instagram dele, o Adnet compartilhou esse gol, inclusive marcou lá a FIFA, marcou o perfil oficial do friburguense, com todo o carinho que ele tem pelo clube e também fazendo lobby aí pelo prêmio Puskás. Quem sabe? Vamos então conferir esse golaço histórico de Maicon Douglas aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele fazia e assinava essa obra-prima que a gente vai conferir agora na tela. Um lance, a princípio, despretensioso, um cruzamento do Jorge Luiz, a defesa vai cortar e, reparem só, fantástico, Gol de placa, golaço. Repito, um dos mais bonitos da história do estádio Eduardo Guini, sem dúvida nenhuma. Toda a vibração, os aplausos, está aí, Finalização muito difícil, se coloca muito bem, chute indefensável, Mais uma vez, porque esse vale a pena ver, rever, curtir, compartilhar, repostar. Vale a pena demais. Um gol histórico de Maicon Douglas, E hoje ele é personagem aí de várias entrevistas, todo mundo querendo uma palavrinha dele. E nós aqui no Sport TV Zoom entrevistamos ele na saída do campo, ainda no intervalo, do primeiro para o segundo tempo, para registrar, mais ou menos 20 minutos depois desse feito, a emoção de Maicon pelo golaço marcado em Nova Friburgo. Maicon, qual que é o
segredo para acertar aquele chute ali? Posicionamento, é você sentir o momento ali. Como é que foi para você naquela fração de segundo conseguir acertar aquele belo gol? Sim, graças a Deus pude acertar um belo chute ali. Pude me posicionar bem e acertei um belo chute. Dá para concorrer ao prêmio Puxas, talvez? Sim, quem sabe? Quem sabe, né? O gol tá rodando o mundo, tá nos principais noticiários, todo mundo já assistiu, certamente vai chegar à FIFA. O Maicon, de repente, pode estar lá, no mínimo concorrendo, né? É claro que tem jogadores de fama maior, o Neymar mesmo fez um golaço nesse final de semana, o próprio Arrascaeta, né? A repercussão de um gol pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro é maior do que o friburguense numa Série B1 de Campeonato Carioca. Agora, se for uma eleição honesta, o Maicon tem realmente bastante chance de, no mínimo, concorrer. E não faz muito tempo que um jogador de um clube pequeno, não me recordo qual, e nem o nome desse jogador, que até já encerrou a carreira, venceu o prêmio Puskás, né? Então, assim, realmente, pelo que parece, é uma eleição que prima muito mais pela categoria, pela beleza do gol, do que pela equipe que o jogador defende, pela competição que é disputada, né? Então, por isso, o jogador do Frisão, Maicon, jovem ainda, se eu não me engano, 22 anos, tem bastante chance de concorrer ao prêmio no final desse ano. No próximo bloco, a gente vai conferir a situação do friburguense no Campeonato Carioca da Série B1. Tem também uma entrevista com o Cadão, que vai avaliar esse jogo e vai projetar também o duelo contra o Goitacás nessa quarta-feira, pela última rodada dessa fase de grupos da Taça Corcovado. Até já! Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esporte TV de volta, daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo sobre a situação do friburguense agora na Série B1 do Campeonato Carioca. Já está classificado para as semifinais da Taça Corcovado, mas pode ir como líder do grupo, você vai entender por que isso seria importante. E também o friburguense ainda pode chegar na classificação geral a essas semifinais do Campeonato Carioca da Série B1. Mas nesse final de semana aconteceu aqui em Nova Friburgo, lá no campo do São Pedro, onde a gente foi muito bem recebido em São Geraldo, né, no comecinho ali do bairro São Geraldo, o Futebol dos Amigos, que foi uma ação beneficente para arrecadar leite, principalmente para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, também reunir uma turma de amigos e muita gente da imprensa participou também dessa partida, seja jogando, seja dando apoio fora do campo, fazendo comentários, enfim, foi uma grande brincadeira e que terminou com um time vitorioso por 4-3. Temos aqui os gols, inclusive, para serem mostrados aí, enquanto a gente vai comentando um pouquinho mais sobre esse evento. Um evento aí que reuniu... Quem sabe ele não faz o primeiro gol do jogo, olha o Magno, toca pro gol! Gol! Tá aí, com direito à narração e tudo. Sai o primeiro. A gente vê lá o nosso companheiro de imprensa Magno Magalhães no gol. Pois é, não conseguiu alcançar esse cruzamento, né? E aí o gol de cabeça. Olha, foi uma ação onde, com os participantes ali na hora, foram arrecadados cerca de 20 litros de leite. Mas também tem os apoiadores. E com esses apoiadores aí, mais 50 litros... Então, uma média de 180 litros que vão ser doados nessa quarta-feira à Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, né? O principal motivo desse encontro, né? Você vê que até em pelada tem polêmica. Foi uma cobrança de tiro de meta, será que valeu ou não valeu? A árbitra, inclusive, foi a Menezes, que esteve aqui na última semana no Esporte TV Zoom falando sobre futebol feminino. Eu estava ali no meio também, como vocês viram, reclamando, né? Lógico, o gol foi contra o meu time, né? Vai que a gente consegue... Ali com a número 7, ó. Veja só. A gente também tenta jogar bola, né? Mas o nosso negócio é aqui por trás das câmeras, à frente das câmeras. E o gol vai acabar sendo validado, teve conversa com bandeira. Você vê o nível, né? É pelada, mas ninguém quer perder, não. Bastante sol, inclusive, lá no campo de São Pedro. Campo que está em boas condições, viu?
o nosso Jorge Freiman aí, que era o treinador da equipe azul, ele que organiza tantos campeonatos de futebol amador. E a confirmação, nesse momento estava 2-0 para o time verde, né? Tá aí. O Magno nem foi na bola achando que estava impedido. Aí tem o terceiro gol. Eu vou isentar o Magno de culpa, vou ser amigo dele, né? A bola bem chutada pelo batedor, vamos deixar assim. Olha, gente, vou falar uma coisa, viu? Apresentar um programa de esporte é muito mais fácil do que correr 90 minutos nesse sol aí, hein? Tem que ter um preparo físico que a gente, logicamente, não tem, né? Ali é o nosso Oduvaldo, durante muito tempo, companheiro aqui de TV Zoom também. Direito a dedicatório e tudo. Bom, esse lance aí é o gol do William Maia, do programa Nas Trilhas, né? Não foi mostrado aí o lançamento primoroso deste que vos fala. O zagueiro não falhou, não. Foi eu que coloquei efeito na bola. Mas tá aí, um belo gol, né? Tocando na saída do goleiro. E eu tô lá, pelo menos, comemorando com ele, né? Tá aí mais um gol, cobrança de falta. E essa aí o goleirão adversário deu uma colaborada também, né? Não era uma bola indefensável, mas, enfim. Nesse momento estava 3-2. Aí o verde encontraria mais um quarto gol. A gente vai ver daqui a pouquinho. Lembrando que cerca de 180 litros de leite arrecadados vão ser doados aí para a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Dá para ver qual é o time de coração do Anderson, né? Todo mundo conhece essa comemoração do Gabigol. Gabigol, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vejam só, essa o Magno foi bem. Fez uma ótima defesa, mas no rebote realmente não teve jeito. Mas valeu a brincadeira. Provavelmente em dezembro a gente vai ter uma nova edição e também vai ser com esse caráter solidário, né, para ajudar alguma outra instituição aqui de Nova Friburgo. E é bem organizado, os uniformes, tudo direitinho, né? Vale a pena a gente abraçar esse tipo de causa, né? Sempre bastante importante. E aí, para a gente fechar, o terceiro gol não resolveria muito, né? O jogo terminaria 4-3 realmente. E essa foi a brincadeira da turma da imprensa e amigos também, com esse caráter mais solidário. Parabéns a todos que organizaram e também participaram de mais, se eu não me engano, a segunda edição do Futebol dos Amigos, né? E no 12º mês do ano, aquela época em que todo mundo tem aquela parte mais solidária aflorada, enfim, por conta do Natal, festa de final de ano, mais uma edição vai vir por aí, a gente vai mostrar o que vai acontecer também nessa terceira edição. Bom, Friburguense então venceu, como a gente conferiu antes do intervalo, no primeiro bloco do Esporte TV Zoom. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação do Friburguense no campeonato, com números, com classificação, mas agora a gente ouve o técnico Cadão após a partida. Ele avaliou não só o desempenho do Friburguense, como também projetou o jogo de quarta-feira, que é decisivo, contra o Goitacás. Mais um jogo difícil, né? mais uma decisão, a gente sabia que ia encarar pela frente e graças a Deus hoje a gente cumpriu muito bem aquilo que a gente tinha conversado principalmente antes do jogo ali, a nossa parte tática principalmente, a gente se comportou bem, a gente um pouco mais ofensivo hoje, com o Michael e o Cristiano e a Bela na frente, funcionou bem, a gente conseguiu controlar o jogo, a gente queria botar os chances e criamos oportunidades aí, para pensar que só jogou, mas criamos oportunidade e no final natural ali, a gente acabou se fechando um pouco e a gente sabe que no final isso é desse jeito mesmo, então queremos fechar um pouquinho ali, ficamos com a impressão que sofremos, mas o importante foi ter um resultado positivo e ter uma condição muito boa. Bom, agora tem mais uma partida ainda, a gente está classificado, né? Vai ter uma partida contra o Goitacás, quarta-feira, tentar buscar essa liderança do grupo e também tentar subir também na geral. E vai ter um vídeo de falta, né? Dedé, o certo que levar o cartão amarelo hoje para fora, como vai ser a preparação agora para esse jogo, o último jogo aí que está comprovado da fase de grupo. É verdade, descansar, a gente já treina de manhã, para descansar bem, eu falo para a gente, para alimentar bem. A gente já treina pedreira lá com o Goitacás, é um jogo importante para a gente, para
buscar aí um primeiro lugar para poder ter uma vantagem de jogar em casa ali no empate, né? E também no geral é importante para a gente terminar lá pelo menos entre os 3, 4 primeiros lá, né? Que te dá também uma condição de disputar uma possível final se não ganhar o segundo turno. E é preparar bem, cara. É descansar agora, como eu falei, trabalhar amanhã um pouquinho aí, o pessoal que não jogou hoje. E aí a partir de segunda-feira a gente começa a pensar nessa montagem da equipe. Está com 2 desfalques importantes aí, mas a gente tem um grupo bom aí, um grupo de qualidade. E na segunda-feira a gente vai procurar trabalhar aí a parte tática e achar o substituto aí que a gente sabe que vai dar conta da casa. Cadão, muitos anos de friburguense dentro de campo, agora também fora dele. Esse gol do Maicon, dá para dizer que é um dos mais bonitos que a torcida, que você já presenciou aqui no Eduardo Guinle? Com certeza, não é um gol que acontece todo dia, né? E aí você tem que ter qualidade. O Maicon, a gente treina com ele no dia a dia aí, ele faz coisas que até Deus duvida, né? E graças a Deus hoje ali achou uma bicicleta linda ali, foi feliz. E legal, muito bom ver isso no futebol. Um gol desse é muito raro e você vencer com um gol dessa forma aí é melhor ainda. Então a entrevista do Cadão com a torcida fazendo festa ao fundo, enfim, muito barulho, euforia muito grande com a classificação do friburguense. Os desfalques que o Cadão cita ali são do Júlio César, zagueiro, e também do Dedé, atacante. Os dois tomaram o 3º cartão amarelo, não jogam contra o Goitacás. Pelo menos o Vitinho retorna. Daqui a pouquinho a gente confere tudo sobre tabela, classificação, o que o friburguense precisa fazer lá em Campos para ser líder do grupo e também melhorar a condição no geral. Até já. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Esporte TV1 de volta com o bloco final. Vamos então conferir na tela os números, o que o friburguense precisa fazer nessa última rodada para melhorar a condição no Campeonato Carioca da Série B1. Lembrando que já está classificado para as semifinais da Taça Corcovado. Começando então com os resultados dessa 9ª rodada, um grande jogo entre Barra da Tijuca e Arte Sul, o empate no último minuto, 3-3, o Tigres rebaixado perdendo em casa para o Angra dos Reis, que agora depende apenas das próprias forças para escapar do rebaixamento na última rodada, a vitória do friburguense, como a gente já conferiu, com aquele gol fantástico do Maicon, o Bom Sucesso venceu o Goitacás em Moça Bonita, o América ganhando do Itaboraí, também rebaixado à Série B2 do Campeonato Carioca, o Serra Macanhense empatando sem gols com o Audax, resultado que eliminou as duas equipes. O Campos perdeu em casa para o São Gonçalo e está numa situação delicada também. A gente vai ver daqui a pouco por quê. O Duque vencendo o Gonçalense por 2-0, por isso que o friburguense continua na 2ª posição do grupo. E o Serrano conquistando uma grande vitória contra o Sampaio Correia no Atílio Marotti. O time de Petrópolis está livre da ameaça de rebaixamento para a Série B2. E vencendo uma equipe que ainda briga na classificação geral, né? Agora um pouco menos, não tem mais chances no Grupo A. No geral é muito difícil do Sampaio conseguir alguma coisa, mas foi a Petrópolis com chances, né? Então uma vitória maiúscula aí do Serrano. A gente confere classificação do Grupo A, o Arte Sul que folga na última rodada, e isso é importante no geral, a gente vai entender por quê. Tem 21 pontos, pode ser ultrapassado pelo América na última rodada se o América vencer. E eu acho que nos critérios de desempate, o América ficaria com essa primeira colocação. Lembrando, o friburguense passando em primeiro, pega o segundo do Grupo A. O friburguense passando em segundo vai pegar o líder do Grupo A. Então, toda a atenção aí.
Quem pode tirar essa vaga do América ainda, caso o América perca o jogo, é o São Gonçalo, que foi a 16 pontos. O Goytacás não tem mais chances através desse grupo A, ou seja, Taça Corcovado, o Goytacás está fora, tem que tentar uma vaga no geral, por isso que o Goytacás também vai considerar esse jogo contra o Friburguense muito importante. O Sampaio tem 13, também pela Taça Corcovado não vai mais. Olaria, Nova Cidade, Audax, Angra, Gonçalense, todo mundo já fora dessa briga na Taça Corcovado. No grupo B, a gente também já tem definidos os classificados, Duque de Caxias e Friburguense. O Friburguense precisa basicamente vencer a equipe do Goytacás na última rodada e torcer por um tropeço do Duque. Se o Duque de Caxias perder e o Friburguense empatar, o Friburguense ganha nos critérios de desempate. Vai ter o mesmo número de vitórias, mas tem um saldo de gols melhor do que o Duque. Então o Friburguense empatando, se o Duque perder, o Friburguense termina em primeiro lugar no grupo B. O Bom Sucesso pela Taça Corcovado já está fora de ir no máximo a 15, Serra, Barra, Serrano, Itaboraí, Campos e Tigres também já há algum tempo fora dessa disputa, né? Duque de Caxias e Friburguense realmente sobraram nessa Taça Corcovado dentro do grupo B. A gente vai conferir agora também mais duas cartelas importantes que trazem primeiros jogos do Friburguense, né? O próximo, quarta-feira, 3 da tarde, Goytacás e Friburguense. Semana passada aqui nós trouxemos que o jogo seria no Ferreirão, em Cardoso Moreira, mas o Arizão, em Campos, que é o estádio do Goytacás, já está liberado. Então, o jogo é realmente no Ari de Oliveira, 3 da tarde, toda a rodada final acontecendo no mesmo dia e horário para minimizar alguma possibilidade aí de corpo mole, de um time já entrar em campo sabendo o resultado do outro. Enfim, tomara que comecem todos os jogos no mesmo horário, né? Sempre tem aquele que atrasa de forma proposital. Vamos torcer para que isso não aconteça e que tudo se resolva dentro de campo na mais perfeita condição, né? De justiça dentro do futebol. Bom, classificação geral então, para a gente entender um pouquinho. O América já está dentro. Primeiro porque ganhou o primeiro turno, né? E é o melhor time na classificação geral, não pode ser alcançado mais pelo Bom Sucesso, que no máximo iria a 35 pontos. O Artsul, que está à frente do Friburguense, vai folgar na última rodada. Então, em tese, não é um adversário do Friburguense na briga para melhorar a condição na classificação geral. Vamos supor que o Duque empate, vá a 30 pontos, e o Friburguense vença o jogo contra o Goytacás. Empataria em número de pontos com o time de Campos, mas o Friburguense ultrapassaria com uma vitória a mais. Ou seja, o Friburguense ficaria em terceiro lugar na classificação geral, nesse cenário que seria realmente o melhor, e já estaria garantido na semifinal geral, mesmo se não for campeão do segundo turno. Por quê? O América já tem essa vaga. Se o América for campeão do segundo turno também, os dois melhores do geral vão fazer uma semifinal. E, nessa hipótese, seriam eles Bom Sucesso e Friburguense. Mesmo que uma outra equipe vença o segundo turno que não seja o Friburguense estando em terceiro lugar, o Friburguense entra porque o América automaticamente, por ser campeão de turno, abre uma vaga. Vamos voltar rapidinho na classificação geral para a gente entender mais uma possibilidade? É claro que tudo pode mudar, né? Vamos supor que o Friburguense termine ali na quarta colocação, ganhe o Goytacás e o Duque de Caxias vença o jogo dele com o Sampaio Corrêa fora. O Duque iria a 32, ficaria ali ou em segundo ou em terceiro com Bom Sucesso e o Friburguense iria a 31, ficaria em quarto lugar. Vamos supor. Aí o Friburguense teria que torcer, de repente, pelo título ou de Bom Sucesso ou de Duque de Caxias, caso não consiga ser campeão do segundo turno. No caso do Duque, porque o Bom Sucesso não vai se classificar para a semifinal da Taça Corcovado. Então, mesmo que o Friburguense termine em quarto lugar no geral e não consiga o título do segundo turno, se o Duque for o campeão com o Friburguense em quarto, o Friburguense iria à semifinal geral. É complexo, é difícil realmente de entender, mas é mais ou menos essa matemática. Claro que na semana que vem a gente vai trazer tudo com maiores detalhes, só conferindo rapidamente a 10ª rodada para a gente fechar o programa. Tá aí, jogos importantes, Angra dos Reis e Barra da Tijuca, confronto direto contra o rebaixamento, um jogo que vai ser bastante tenso. Olaria e Tigres não tem muito mais o que brigar, o Olaria está fora, o Tigres está rebaixado, Goytacás e Friburguense vale muito por tudo que a gente explicou. América e Bom Sucesso também vale bastante, principalmente para o Bom Sucesso, né? Que tenta ali ser o segundo no geral. Enfim, o América já está garantido
na semifinal, mas pode ser o primeiro também do Grupo A. Audax e Itaboraí também um jogo sem muitas perspectivas. Itaboraí rebaixado, o Audax não briga por mais nada. Da mesma forma, São Gonçalo e Serra, Gonçalense e Campos. O Campos ainda brigando contra o rebaixamento. O Sampaio recebendo o Duque de Caxias. Nesse jogo, cenário ideal, vitória do Sampaio Correia, ou pelo menos o empate, para que o Duque não suba e o friburguense tenha a condição de, vencendo ou empatando, ser o primeiro do Grupo B, vencendo, avançar um pouquinho mais no geral. Nova Cidade e Serrano também vai ser um confronto esvaziado. Os dois já se livraram do rebaixamento e não tem mais grandes chances de nada na Série B1 do Campeonato Carioca. Então, esse é o cenário, torcer bastante pelo friburguense. Quarta-feira tem jogo contra o Goitacás, sábado já tem a semifinal da Taça Corcovado, segunda-feira que vem a gente repercute tudo isso aqui no Esporte TV Zoom, encontro marcado, até lá. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou um segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.